Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando nesta tarde gostosa de sexta-feira, véspera de feriado, coisa boa, pra gente falar de um assunto super importante. Se eu fosse você, eu não saía daí, não desligava o rádio, já corria até pro YouTube da Vibe Mundial para poder nos acompanhar, que hoje eu tô recebendo aqui no Mundial. E você, doutora Marina Moras, bem-vinda. Muito obrigada, Samira. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Feliz em ter você aqui. Doutora Marina é cardiologista certificada pelo Instituto HeartMath. Ela realiza cursos para profissionais de saúde e gerenciamento de estresse, ansiedade e autorregulação. Ela vai realizar em janeiro, tá pertinho, a jornada Administre o Estresse e Comande Sua Vida. A gente está dando aqui o pontapé inicial praticamente, né, dessa jornada. É uma jornada gratuita, né? Então, prestem atenção porque a gente vai entender bastante de uma pessoa que conhece a técnica HeartMath e vai levar muito disso também nesta jornada. E é cardiologista que conhece bem o nosso coração, né? A parte física e todos os o que vem depois, né, Marina? É incrível isso. Você pode nos acompanhar, como eu disse, pelo YouTube. É só acessar vibemundialfm.com.br, já cai direto na nossa página. E lógico, né? 95,7 FM, 660 AM. E depois esse programa fica gravadinho para você ouvir quantas vezes quiser. Isso é o mais importante, né? Nos ouvir. Ô, Marina, deixa eu te perguntar uma coisa. Antes de tudo, eu preciso entender exatamente o que é o estresse, quais são os sintomas do estresse e o que ele acaba fazendo com a gente se não for olhado com carinho. O estresse é uma resposta que é natural do nosso corpo e ocorre toda vez que a gente precisa se preparar para a ação. Né? Então, por exemplo, quando a gente precisa fazer um esforço físico, a gente ativa toda uma mudança na fisiologia, no funcionamento do nosso corpo, que vai preparar o nosso corpo para o exercício. Só que o estresse, o que acontece? Ele é ativado toda vez que nós sentimos, até essa é uma avaliação inconsciente, que há algum tipo de ameaça. Então, toda vez que a gente tem alguma preocupação, que a gente tem algum problema, a gente pode... esse nosso sistema límbico, né, que avalia o tempo todo a partir das informações do ambiente externo que é captada pelos nossos sentidos. E a partir das informações que vêm dos nossos órgãos, o sistema límbico avalia o tempo inteiro se a gente se sente seguro ou em ameaça. E toda vez que tem algum problema que a gente se sente em ameaça, o nosso corpo vai mudar o funcionamento, vai ativar uma resposta do estresse, que a gente chama de resposta de luta ou fuga, que vai preparar a gente para agir. E nesse caso da ameaça, vai preparar a gente para lutar ou fugir. Né? E aí o que acontece? Essa é uma resposta natural do nosso corpo, só que ela é uma resposta aguda. Então, fisiologicamente, a gente foi desenvolvido para responder problemas agudos e o nosso corpo volta ao equilíbrio. Isso não é o que está acontecendo atualmente na nossa sociedade. Nós estamos o tempo todo bombardeados por preocupações, por problemas, por afazeres. E muitas pessoas, o que acontece? Ativam essa resposta do estresse e não conseguem mais voltar ao equilíbrio. E é aí que é o estresse crônico, aí que está o problema e é aí que deixa de ser fisiológico. Então, no estresse crônico, é como se o nosso corpo fosse submetido a um estresse por um período prolongado e isso provoca desequilíbrios sistêmicos que levam a muitos sintomas, levam à piora da qualidade de vida, levam à piora da qualidade de sono. Né? Isso é algo muito frequente na população geral e no consultório. Né? Eu vejo muitos pacientes que vêm com queixas, com sintomas que são decorrentes dessa resposta exacerbada do estresse no corpo. Quais são esses sintomas? Então, é muito frequente as pessoas relatarem que sentem, por exemplo, o coração muito acelerado,
Isso é comum em crises de ansiedade, né? Os pacientes virem e referirem palpitação. Muitos têm a frequência cardíaca, a frequência respiratória aumentada, podem ter essa sensação de ter falta de ar. Numa crise de estresse, num pico de estresse, a pressão arterial aumenta. Isso é algo que a gente vê muito nos pronto-socorros, né? As pessoas com crises de ansiedade, síndrome do pânico, tendo picos hipertensivos. O estresse, ele afeta muito também o sistema digestivo. Então, muitas pessoas reclamam dos sintomas de azia, de intestino que não funciona direito. Numa crise de ansiedade, dá até aquela dor de barriga, porque é um sistema também que é muito afetado pelo estresse. Tem a ver com os neurotransmissores? Tem a ver, tem a ver com toda uma cascata de mudança no corpo, né? Começa pelo sistema nervoso, né? Que o sistema nervoso simpático, que é a parte do sistema nervoso que prepara o nosso corpo para ação, ele é ativado. Isso vai gerar o quê? Uma aceleração do coração, o coração vai ganhar força de contração e é por isso que a pressão aumenta, os batimentos cardíacos aumentam. Tá. A ativação desse sistema nervoso simpático, ele vai mexer também no sistema hormonal, né? Aí é toda uma cascata fisiológica do estresse, que vai fazer com que ocorra a liberação dos hormônios relacionados ao estresse, né? O cortisol, a adrenalina. O estresse também acaba mexendo no sistema imunológico, porque pessoas tão estressadas, ansiosas, vira e mexe tão doentes, né? Por quê? Ficam com um sistema imunológico mais fragilizado. Ou seja, se a pessoa está com estresse, a probabilidade dela ter uma doença atrás da outra é muito mais rápido. Muito mais rápido, com sintomas mais intensos, com as doenças, por exemplo, numa gravidade maior, né? Um hipertenso, estressado e ansioso é muito mais difícil de tratar do que um hipertenso tranquilo. Tudo junto, né? Tudo Como junto. faz? E isso é muito interessante no corpo, na medicina, porque a gente tem que começar a entender que nós somos todos interligados, né? Não existe mais essa ideia de separação. Incrível isso, né? Estresse crônico, gente. Quem aí está sentindo todos esses sintomas que a doutora Marina citou e nem terminou, né? Tem muitos outros até. Como que a gente pode melhorar esses sintomas no dia a dia? A gente não quer usar remédio. Às vezes o remédio é muito importante a princípio, mas a gente não quer ficar dependente disso. Como que eu tomo as rédeas da minha situação, do meu corpo? É mente, corpo e espírito, né? Sim, emoções e tudo junto. É isso mesmo. Somos todos interligados. Assim, o primeiro de tudo, eu gostaria de orientar que uma pessoa que esteja apresentando esses sintomas, é importante fazer uma avaliação médica. Lógico. Né? Porque o diagnóstico de estresse e ansiedade é um diagnóstico de exclusão. Então, primeiro a gente precisa fazer uma avaliação, ver se a pessoa tem arritmia, se a pessoa tem uma hipertensão arterial crônica. Por exemplo, quando a pessoa tem sintomas digestivos e vai no gastro, faz investigação também, quando precisa, faz endoscopia, toma. Sempre que necessário tem que tomar medicação, né? Mas o que a neurociência viu é que há outros modos. A ideia aqui é a gente integrar o tratamento da pessoa como um todo. Então, eu falaria que o primeiro passo, que justamente essa jornada, né, Administra o Estresse, ela foi baseada nisso. O primeiro passo é a pessoa se conhecer melhor. A pessoa entender o que o estresse causa no corpo, qual o desequilíbrio que acontece, por que os sintomas aparecem. Porque a ideia aqui é a pessoa se conhecendo melhor, ela começar a se perceber logo que esses sintomas começam a aparecer, né? Para ela deixar de ser uma vítima de um barco desgovernado, que pode levar até a pessoa ter a síndrome do pânico, para ela começar, logo que ela perceber esses sintomas, ela já pode agir, ela já pode buscar caminhos eficazes, embasados cientificamente, que podem ensinar o corpo dela a desacelerar e acalmar. Entendi. E essa é a proposta da jornada. Que administre o estresse e comande sua vida. Você falou da síndrome do pânico, então eu posso entender que o estresse
é o ponto inicial que, se não for bem olhado e bem cuidado e com todo carinho, ele leva a outras doenças como ansiedade, síndrome do pânico e N outras. Sim. Começa então pelo estresse. Sim, é o estresse mal gerenciado. Porque essa é a questão. O estresse faz parte da nossa vida. Uhum. Como nós podemos usar esse mecanismo do estresse, que foi algo que foi desenvolvido, foi uma evolução do sistema nervoso dos mamíferos que levou a uma adaptação que permitiu essa resposta do estresse. Uhum. Então, os mamíferos começaram a sobreviver mais na natureza, porque eles responderam melhor às ameaças. Sim. Então, isso foi algo bom da natureza. Como a gente pode trazer isso ao nosso favor? Porque no momento que a gente precisar de atenção, no momento que a gente precisar agir, o estresse faz parte. Uhum. Existe até uma fase do estresse que a pessoa pode até aumentar a produtividade. Sim. A questão é, nós precisamos aprender a desativar essa resposta do estresse. Ela não pode ficar cronicamente ativada no nosso corpo. Né? Então, logo que o evento estressor passa, nós precisamos retornar ao equilíbrio, à homeostasia. Essa é a ideia de homeostasia na medicina, né? Todos nós temos um ponto de equilíbrio, que ele oscila e depois nós retornamos a esse ponto de equilíbrio. Que é quando a gente respira aliviado. Isso, e você já falou, né? Parte da técnica começa justamente pela respiração. A respiração, comprovadamente, quando ela é trabalhada, ela tem o poder de desacelerar o coração. Olha que legal. Muito. Não, dá aquela acalmada, aí fala, pronto, já foi. Né? Aquele estresse que te motiva, ok, já foi, agora eu relaxo. Aí a gente acha esse equilíbrio. Isso Vamos mesmo. falar um pouquinho da jornada. Administre o estresse e comande sua vida. Isso que a gente está falando é administrar o estresse. Isso né? mesmo. Me fala um pouquinho, vai acontecer nos dias 16, 17 e 18, de forma gratuita. Esse é um presente que a doutora Marina Moras, com parcerias, está dando para nós, né? Porque eu vou fazer também. Porque vocês acham que eu também não me estresso? Acham que também a gente não leva essa vida acelerada e de repente fala assim, opa, volta, que você está indo muito além. Só que não é sempre que a gente percebe que tá lá na frente e tem que voltar. Opa, volta para o eixo. Aquela história do respira, se concentra, fecha os olhos. O que acontece na jornada? Quem participa com você? O que a gente vai encontrar? Tá, a ideia surgiu para poder dar uma oportunidade das pessoas começarem bem um ano, buscando alguma ferramenta cientificamente comprovada que possa ajudá-las, né? As pessoas às vezes têm tantas ideias de fim de ano, né? Que às vezes é difícil a gente conseguir concretizar. Então essa jornada veio para auxiliar as pessoas que estão tendo muito estresse, estão tendo ansiedade. É uma jornada de 3 dias, online, gratuita, né? Que é uma série de 3 aulas, 16, 17 e 18 de janeiro. A primeira aula do dia 16, nela é uma aula gravada sob demanda, em que eu vou explicar o que é o estresse, o que ele causa no corpo, por que esses sintomas que a gente está conversando, por que eles aparecem, né? É uma aula de menos de 30 minutos, fácil da pessoa assistir no momento que puder. Na segunda aula, eu já vou contar como a neurociência enxerga essa questão e como a neurociência já comprovou caminhos eficazes para a gente poder reeducar o nosso corpo a voltar ao equilíbrio, porque esse é o ponto onde a neurociência está. E o corpo, ele entende... Quando a gente está dando esse comando, né? Comande sua vida, né? Quando a gente dá esse comando, o corpo entende que o natural dele era diferente, aí ele volta. Isso, é isso. É uma ferramenta que o Instituto HeartMath acabou desenvolvendo, que é para ensinar as pessoas, de um modo mais eficaz, mais simples, de voltar já a um estado natural do corpo. Porque a questão é, nós naturalmente nascemos equilibrados. O problema é que a nossa vida, esses anos de tantos desafios, o que acontece? As pessoas acabaram se acostumando a viver mal.
Então, viver mal passou a ser o novo normal da pessoa. E a neurociência mostra que, do mesmo modo que a gente pode se acostumar a viver com estresse crônico, a gente pode reeducar o nosso corpo, justamente reensinar e mostrar, olha, lembra aquele modo equilibrado? Você pode se acostumar novamente com isso. Porque o cérebro, ele conhece isso. Ele conhece. A ideia aqui toda é o quê? É, a partir de um grande achado da ciência, que é a neuroplasticidade, que a neuroplasticidade é o quê? Né? Os cientistas viram que são conexões cerebrais de todo o sistema nervoso que acontecem em respostas às experiências. Então, o nosso sistema nervoso, na verdade, ele é moldado conforme tudo que a gente passa. E essa capacidade de se moldar, ela é neutra. Ela não é nem boa nem ruim. Ela acontece o tempo todo. O que acontece é que, na maioria das pessoas, ela acontece de modo inconsciente, trazendo maus padrões, né? Padrões que não vão dar suporte a uma vida com saúde, uma vida com bem-estar, né? E a ideia, os cientistas viram que há modos que a gente pode mostrar com técnicas simples, fáceis. É muito interessante porque a partir do momento que a pessoa aprende isso, ela tem essa habilidade já dentro dela. Então, ela não precisa de nenhum recurso financeiro, ela não precisa de nada externo a ela. Ela parar e trabalhar a respiração, trabalhar as emoções por 3 minutinhos que seja, é capaz de desativar a resposta ao estresse no corpo dela. E é isso que a gente quer propor, ensinar às pessoas. E que belezinha, você falou dos 3 minutos, são 3 minutinhos que o teu corpo vai relembrando o que ele é de verdade. Qual que é o estado natural dele. E quando eu chego na terceira aula, o que acontece? Isso. Aí vai ser ao vivo, né? Então, a terceira aula é no dia 18. Eu vou ter uma convidada que dá aulas comigo, muito boa, muito experiente, que é a Juliana Sé. Ela é uma treinadora, ela é certificada, né, pelo Instituto HeartMath, super experiente, e é ela que vem comigo para ajudar a conduzir as pessoas na técnica, aí a gente vai ter uma a técnica. prática. Essa terceira aula é muito legal, a gente já deu algumas vezes, as pessoas adoram, porque ela tem 3 momentos. Tem um primeiro momento em que ela explica, ela ensina a técnica, ela conduz a técnica, então todas as pessoas experimentam a técnica. Depois disso, eu posso explicar como uma técnica tão simples, né? Com apenas uma mudança no padrão da respiração, com um treinamento de atenção, quais são os efeitos fisiológicos, o que essa técnica tão simples causa no corpo. Por que nós vamos voltar ao equilíbrio? Eu mostro de modo científico por que isso acontece. E tem um terceiro momento que é o que todo mundo adora, que a gente pega uma pessoa, né? Esse estado de equilíbrio, a gente está falando de algo mensurável cientificamente, né? Então, existe um aparelho que mede a variabilidade da frequência cardíaca, que mede o ritmo do nosso coração e mede se nós estamos equilibrados ou desequilibrados em tempo real. Então, a ideia vai ser colocar uma pessoa ao vivo para realizar a técnica utilizando o sensor, para a gente poder mostrar para todos os participantes o que está acontecendo naquele momento no corpo da pessoa. E o que a gente vê, a gente registra. Isso. Então, é um convite a uma experiência completa, porque tem a parte do autoconhecimento, tem a parte que a gente vai convidar e ensinar uma técnica que justamente é a ferramenta que vocês podem usar no dia a dia de vocês para lidar melhor com o estresse. Né? E o terceiro momento a gente vai fazer a demonstração, né? Perfeito! Agora, explica para as pessoas o que é o HeartMath. Tá. O HeartMath é um instituto que foi fundado há mais de 30 anos na Califórnia, sem fins lucrativos, voltado para ensino e para pesquisa. Eles começaram lá na década de 90, querendo entender melhor a fisiologia do corpo, o que acontece no nosso corpo. Então, a primeira pergunta deles foi em relação às emoções. O que as emoções causam no nosso corpo?
Então, eles pegaram todos os equipamentos que medem a fisiologia, tinha eletroencefalograma, eletrocardiograma, mediam o ritmo da respiração, mediam a ativação do sistema nervoso simpático na pele, que é justamente essa resposta de luta ou fuga na pele. Eletromiografia para ver o tônus do músculo, né? Porque quando a gente está estressado, por exemplo, a gente tem os músculos muito tensos, né? Porque é tão comum as pessoas terem dores. Nossa, o corpo fica todo dolorido. Eu tô numa fase boa, graças a Deus. E aí, a ideia deles era entender com todos esses mecanismos fisiológicos analisados, o que as emoções causavam no corpo. Então, quando uma pessoa sente amor, o que acontece no corpo? Quando uma pessoa sente raiva, o tempo todo. Mapeado em tempo real. Então, eles começaram as pesquisas por aí. Amor é uma sensação, raiva é outra, e o ódio, né, a mágoa, e tudo isso vai dando sinais de como nós estamos. Aí foram criadas técnicas. E aí eles viram o quê? Que de todos esses parâmetros, o parâmetro que mais tinha uma correlação em tempo real com as emoções era o ritmo do coração. Ah, tá. Por isso que eles focaram tanto da pesquisa a partir daí no coração. E aí, né, nisso, eles viram o quê? Que quando eles treinavam uma pessoa para intencionalmente trazer essa emoção para o corpo delas, o benefício fisiológico, o ritmo do coração já naturalmente ia ao equilíbrio novamente. É rápido. Então é rápido. Então eles começaram a buscar modos eficazes de conseguir trazer o corpo ao equilíbrio. E assim, eu acho fantástico, porque a hora que eu conheci tem muita relação com a minha área. Né? Até, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? A gente falou em raiva, agora está falando em emoções, a Sociedade Brasileira de Cardiologia desenvolveu, agora temos um departamento específico sobre espiritualidade. Ai, que maravilha! Por quê? Porque a cardiologia convencional, já está certo que tem, por exemplo, tem várias sociedades médicas, né? Soltaram comunicados, posts de orientação das pessoas. Por exemplo, tem estudos que mostram que na Copa do Mundo, em dia de jogos, tem mais infartos. Tem mais admissões por infartos no coração, né? Então, a ideia aqui é como a gente pode usar o melhor da medicina convencional, que eu continuo praticando a cardiologia convencional, e como a gente pode integrar ferramentas que possam ajudar as pessoas a terem mais saúde. Perfeito. E é isso que eu encontrei da união da cardiologia convencional com HeartMath. Quantos anos você está com essa diferenciação do trabalho? Com o HeartMath, que eu conheci desde 2018. 2018. Então, os pacientes dela já estão sendo bem atendidos. Vamos convidar o público para poder participar. Qual site que eles têm que acessar? Já pode se inscrever gratuitamente também, para poder receber também as notificações. Sim, as inscrições estão abertas, elas são gratuitas. E é muito simples para se cadastrar. É só acessar o site www.possomudar.com.br. Logo no início do site tem o banner da jornada, é só clicar e fazer a inscrição gratuita. Facinho, possomudar.com.br, que é o teu site, né? Isso. É o teu site. Aproveita, já passeia no site. Tem muitos vídeos interessantes para a gente poder já se conectar com o trabalho da doutora Marina, porque fala da cardiologia, mas traz também muito lá da coerência cardíaca. Tem muito sobre coerência cardíaca. Que é HeartMath, tá, gente? Coerência cardíaca. E tem muito sobre medicina do estilo de vida. Tem muitas orientações de profissionais de saúde qualificados. A ideia dessa iniciativa do Posso Mudar é levar informação de qualidade para que as pessoas cuidem melhor da saúde. E todas as ações do Posso Mudar, elas são gratuitas. A ideia aqui é uma ação social, porque as pessoas precisam, é uma iniciativa que surgiu no início da pandemia, quando as pessoas estavam trancadas em casa, foi um modo que eu achei de levar conteúdo para que as pessoas continuassem conscientes da necessidade de cuidarem da saúde, dos bons hábitos, das doenças crônicas. Então, assim, tem muito conteúdo.
para vários tipos diferentes de pacientes. Inclusive lá, o programa está acabando, mas só vou falar que existem os motivos para a gente ter a boa saúde, né? Para a gente ter uma vida saudável. possomudar.com.br e no Instagram também tem, né? @possomudar. Isso, e tem doutora Marina Moras. DRA, doutora, Marina Moras. Lá também tem muita informação para que a gente possa cuidar melhor do nosso coração. Cuidando do nosso coração, a gente está cuidando da gente no todo. Sim. Obrigada! Muito obrigada, Samira, e obrigada a todos. Sucesso! Eu estarei presente nessa jornada. A gente tem que cada vez buscar o que nos conecta. Não é verdade? Jornada, administre o estresse, comande sua vida. possomudar.com.br. Já pode entrar e se inscrever agora. Obrigada! Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Segunda-feira, 16h30, tem Mundial e você. Mas amanhã, 7 da manhã também. Um grande beijo e até lá.